Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui com meu amigo Dorival Valtrudes para iniciar um estudo informativos aqui no Sunrise de Semana. E hoje vamos revisar o informativo 977 do STF e estudar o informativo 978. Então, sem mais delongas, vamos começar. Meu amigo, por gentileza, faça as honras. Vamos embora. No último encontro, a gente discutiu no 977 esse julgado de direito constitucional, tratando sobre o poder legislativo, onde, em suma, se alega é inconstitucional norma Constituição Estadual que preveja a possibilidade de Assembleia Legislativa convocar o presidente do Tribunal de Justiça ou o Procurador-Geral de Justiça para prestar informações na Casa, afirmando que sua ausência configura crime e responsabilidade. O artigo 50 da Constituição, norma de reprodução obrigatória, somente autoriza que o Poder Legislativo convoque autoridades do Poder Executivo, e não do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Não podem os Estados-membros ampliar o rol de autoridades sujeitas à convocação pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade, por violação do princípio da simetria e a competência privativa da União para legislar sobre o tema. Então, esse aí foi um julgado que veio lá do Espírito Santo, né, uma questão, onde na Assembleia Legislativa do Estado passou a prever, na Constituição Estadual, uma norma que permitia a convocação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado e do chefe da Procuradoria-Geral de Justiça para prestar informações à Assembleia pessoalmente, né, sob pena de crime de responsabilidade. Como bem salientado, o STF, em feito, considerou inconstitucional a norma, referida norma, pelos dois motivos que a gente já explicou aí no julgado. Primeiro, que o artigo 50 da Constituição Federal, ele diz que ele trata sobre os rolos, né? O artigo 50 diz que a Câmara de Deputados, Senado Federal, qualquer que seja comissões, poderão convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinados à presidência para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. Se vocês observarem na norma federal escrita na Constituição, a Assembleia Legislativa ela pode convocar, sim, autoridades que estejam vinculadas ao Executivo, não a outros poderes, né, como o Judiciário ou o órgão ministerial, né, que hoje tem autonomia. E o segundo impedimento é a súmula vinculante 46, também do STF, né, que diz que a definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento de respectivas normas de processo de julgamento são competência legislativa privativa da União. Portanto, não podem ser ampliados por normas estaduais. Então, aí vai dois impedimentos. O princípio da simetria, que deve replicar as normas federais no âmbito estadual e impedem a fiscalização do legislativo sobre membros de outros poderes, né? O legislativo pode, sim, convocar, desde que sejam vinculados a autoridades vinculadas ao executivo, não ao judiciário. Massa. Tem mais alguma colocação? Isso aí é a versão resumida, né? Não, aqui é revisão. Então, revisão a gente vê e vai-se embora. Então, beleza. Mas, de fato, com esses dois pontos, você mata a questão aí na prova, né? Perfeito. Próximo. Direito administrativo. Direito administrativo, concurso público, né? A equiparação da carreira de nível médio a outra nível superior constitui a ascensão funcional vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição. Essa daqui é uma matéria recorrente, né, que, na verdade, aqui embaixo do STF, os cidadãos inferiores continuam a querer infringir essa norma, né? Então, assim, é um assunto recorrente no STF, né, de tentar entrar sem concurso público ou de tentar ascender sem nova seleção. Então, assim, isso aí é uma prática vedada pela Constituição. O artigo 37, inciso 2º da Constituição, estabelece claramente lá que para se ingressar no serviço público brasileiro tem que fazer concurso público. O concurso público tem que ser específico e não cabe aí ascensão, né, essa ascensão funcional, né, de uma categoria de nível médio para uma de superior, como acontecia antes da Constituição Federal. Então, eu acho que sem muitas delongas, a gente pode deixar bem claro, quer entrar no concurso, quer ser analista, quer ser juiz, faça concurso. Se você é técnico, faça concurso. Essa questão aí foi dos técnicos, né, que aí depois, mesmo depois da Constituição,
teve uma legislação que fez com que se aqueles técnicos de carreira, entre aspas, preenchessem determinados requisitos, fossem eles iriam subir de nível funcional, né? Iriam ter uma ascensão funcional. E aí o STF disse que isso é inconstitucional. Da mesma maneira, acho que foi lá no Amazonas, né, que tinha alguns peritos ou algum cargo da Amazonas. Aqui em Pernambuco, a gente já discutiu também nos informativos anteriores, né? Pernambuco estava querendo equiparar na lista auditor fiscal, né? Eu posso citar um caso prático também, que é lá no Piauí, até está em trâmite no CNJ, um procedimento que se apura a ascensão funcional de servidores de nível médio para as categorias de nível superior, inclusive que está impedindo a chamar a convocação lá no concurso do Piauí. É sempre essa tentativa. No caso lá do Amazonas, parece que eles queriam transformar em carreiras de delegado, né? Só que aí, quer ser delegado, como você falou, preste concurso para delegado, direto, né? Beleza, vamos adiante. Servidores públicos. Servidores públicos. Lei estadual pode exigir que o servidor público more no município onde atua, mas não pode exigir que ele peça autorização todas as vezes que for sair da localidade. Esse julgado aqui é um julgado do Espírito Santo, né, que estabeleceu que os membros da Polícia Civil residissem na comarca onde eles atuam, né? Uhum. A gente discutiu na semana passada que há alguns cargos públicos que exigem que você resida no município. E isso não é nenhum problema, não é nenhuma vedação. Né? Pelo contrário, isso até otimiza, na verdade, o serviço. Né? E essa é a finalidade. Né? Contudo, qual é o problema da legislação? É que ela impôs praticamente um cumprimento de uma medida cautelar penal, né? Que é a necessidade de autorização para se ausentar da comarca. Como a gente pode ver no Código Penal, isso aí é uma característica de quem está cumprindo uma pena. E o serviço público não pode ser visto como uma pena, né? Você não está lá cumprindo uma reprimenda estatal por algum mal que você fez. Pelo contrário, né? O serviço público é um prêmio para aqueles que estudam, né? Que querem ter uma vida melhor. Então, assim, nesse aspecto, o artigo foi declarado, isso foi numa DPF, né? Então, assim, ele foi não recepcionado pela Constituição Federal, né? Ele realmente tratava o servidor público como um verdadeiro descumpridor da lei, né? Quando, na verdade, a função do servidor público é cumprir a lei. E essa imposição, ela acarretava um munus, né? Um munus penal que é incompatível com o exercício da função do serviço público. Perfeito. Então, assim, ele não precisa ter aquela autorização para sair da localidade, né? Isso aí realmente é inconstitucional, né? Da liberdade de ir e vir. Né? Interessante, como você bem frisou, foi por meio de uma DPF, né? Não por meio de um ADI, que declarou no caso, né, a não recepção, né? Como você Aí posicionou. é só esclarecendo para quem está ouvindo o nosso informativo aí, né? E a diferença da DPF para a DIN vai ser justamente isso. A DPF ela vai adequar uma lei, ela na verdade vai fazer um exame de adequação de uma lei que foi proferida antes da Constituição Federal ao texto da Constituição Federal, né? Para declarar se foi recepcionado ou não foi recepcionado. Por isso a DPF, né? Que é ação direta de preceito, ação declaratória de preceito fundamental. Beleza, meu amigo. Direito eleitoral. Embora prazos eleitorais, mesmo com a situação de calamidade pública decorrente da Covid, são constitucionais e devem ser mantidos os prazos para a filiação partidária descompatibilização prevista na legislação para as eleições municipais de 2020. Pois é, esse aqui é um julgado recorrente agora com os assuntos de Covid. Está até sinalizadozinho para a gente entender que é um assunto, uma demanda específica, né, desse nosso ano. E é o seguinte, tendo em vista que havia se discutido desde o início da pandemia que a possibilidade de adiamento das eleições municipais no nosso país, também se estava discutindo e começaram a se aventar essa possibilidade. Se a gente vai, o prazo de descompatibilidade de filiação partidária
ele é agendado de acordo com o calendário das eleições. A gente adiando a eleição, a gente pode também esticar esse prazo, e aí o STF disse que não, olha, uma situação, a situação de calamidade ela vai impedir a realização da eleição por um fato superveniente, né? O que não, então, estender esses outros prazos seria um equívoco, né? E poderia acarretar vários riscos ao processo eleitoral em si. Então, com base nesses aspectos, não foi possível, não foi declarado constitucional, né? Foi declarado inconstitucional, né, essa possibilidade, né, de ampliação do prazo de descompatibilização e de filiação partidária, tendo em vista o adiamento das eleições que agora foi sacramentado por meio de lei do, sancionada pelo Congresso. Acho que foi por emenda constitucional, na verdade, né? Isso, uma emenda E, constitucional. e aí as eleições foram prorrogadas para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, mantida a posse, né, dos eleitos no dia 1º de janeiro de 2021. Então, assim, isso vejo de maneira totalmente atípica que essa pandemia que a gente está vivenciando, ela modificou muitas coisas, muitas regras também, né? E a gente já discutiu aqui, por exemplo, as alterações da LRF, né? Da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que a gente vai aqui discutir novamente no próximo julgado tributário, né? Olha aí, falando nela, pronto, já aproveita o gancho, meu amigo. Vamos embora. Como o Chung bem falou, mais um julgado marcado com o Covid, né? São temas recorrentes devido a essa pandemia sofrida, né? Nesse julgado tributário, a gente vai discutir direito financeiro. As restrições impostas pelo artigo 14, 16, 17 e 24 da Lei LRFF, Lei de Responsabilidade Fiscal, exigem para o aumento dos gastos tributários indiretos e despesas obrigatórias de caráter continuado as estimativas de impacto orçamentário e financeiro de compatibilidade com a LDO, além da demonstração de origem de recursos e compensação de seus efeitos financeiros nos exercícios seguintes. O artigo 114 da Lei de Direitos Orçamentários também traz restrições nesse sentido. Durante a pandemia, o governo precisava tomar uma série de medidas que implicariam renúncia de receita ou não, então, criação ou aumento de despesas. E isso ofenderia as regras acima listadas. Diante disso, o presidente da República ajuizou a DI, pedindo que o STF afastasse essas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação à expansão dos programas de prevenção do novo coronavírus e de proteção da população vulnerável à pandemia. O ministro Alexandre de Moraes monocraticamente deferiu a medida cautelar concordando com o pedido. Depois de eliminar, foi editada a Lei 13.983 e a Emenda Constitucional 106, que excepcionaram a aplicação dessas regras durante o período de calamidade pública decorrente do coronavírus. Diante disso, o STF decidiu referendar a medida cautelar, ou seja, dizer que a decisão foi juridicamente correta e esses efeitos deveriam ser confirmados por questão de segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, o STF decidiu extinguir a ADI por perda soberana de objeto. Vale ressaltar que o artigo 3º da Emenda Constitucional 106 é aplicável não apenas à União, mas também ao Estado, Federal e município. Esse julgado é bem interessante, né? É aquele julgado onde a gente diz, olha, STF, de fato, seu pronunciamento foi muito bem pontuado, foi adequado por meio da medida cautelar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Contudo, o julgamento do mérito é desnecessário. Assim, só tem um efeito simbólico de dizer assim, olha, o ministro estava correto e nós estamos com ele. Mas a gente não pode julgar o mérito da ação porque já foi editado lei e emenda complementar. E aí vai também o recado para o presidente, né, para os prefeitos e para todo mundo, né? Olha, o judiciário ele atua excepcionalmente em normas que se referem à administração pública. Assim, toda vez que vocês precisarem discutir, para depois não ficar reclamando do ativismo judicial, né, é muito melhor vocês resolverem por meio de projetos de lei, com pautado lá com a Câmara de Deputados, a Câmara de Vereadores, aqui no Senado, né, do que levar ao STF, né, que acaba sendo uma medida desnecessária, né? Uhum. E aí, corretamente, essa medida foi extinta, né? Essa ADI foi extinta, mas, infelizmente, né, desnecessariamente foi
referendando a medida cautelar que já tinha feito mais É prática. exatamente. Como você tinha mencionado, né? O relator acabou tendo um superpoder, né? Para decidir e depois não haveria essa necessidade de referendar, né, a medida cautelar, mas para dar um apoio moral ao relator, aí houve essa referenda, né, a medida cautelar deferida, né, para dar força, né, e credibilidade da decisão. Não é isso, amigo? É isso mesmo. Eu só disse que é desnecessária justamente porque a possibilidade de conferir liminar por meio de medida cautelar ao relator é uma questão real que está prevista na legislação. Então, assim, e sobre isso não deve haver nenhum questionamento. A gente pode questionar, por exemplo, o superpoder que o relator tem para atuar monocraticamente no processo. Mas isso é uma discussão processual que a gente tem que afastar desses julgamentos concretos, né? Isso a gente tem que pensar num caso abstrato, né? Daqui para frente, Uhum. como é que a gente pode fazer? Mas hoje isso é uma possibilidade de deferimento liminar por meio de medida cautelar. Então, assim, dizer, como a gente falou, né? Mais uma vez, referendar a medida cautelar que já de um processo que já foi extinto por perca de objeto, realmente é só apoio moral, né? Eu acho que a gente não cresce com isso, a gente só, tipo, a gente passa a ideia para a sociedade de que quando o STF não referendar uma medida cautelar, ela não seja uma decisão do STF, sim decisão do ministro. E essa não é a mensagem que a gente gostaria de passar para os nossos cidadãos, né? Isso. Inclusive, né, o pessoal estava discutindo, né, que muito se confunde, né, o papel do ministro, pessoa física, né, com o papel que ele exerce, né, enquanto instituição. Não é o ministro fulaninho de tal, né, que está dando, e sim o Estado que está dando aquela decisão, né? Isso. Mas hoje, nas notícias, a primeira coisa é a foto do ministro deu a decisão tal e etc. Inclusive, E ainda bota lá, o homem do poder, né? Tá. essa semana até o presidente do STJ, não sei se você viu, né? É, Ele pegou e concedeu prisão domiciliar para o rapaz e para a esposa, né? Mínimo foragida, né? Diga-se de fora, passagem, né? é, Foragida. Vá você, advogado, tentar um habeas corpus, tentar uma revogação de medida preventiva contra uma pessoa, contra um cliente seu foragido, numa comarcazinha de interior e que não tenha nenhuma repercussão nacional ou que tampouco esteja foragido há mais de um ano, né? Você simplesmente é chamado de criminoso pelo juiz, né? Mas a gente vê que o entendimento do STJ é um pouco diferente, né? não é do STJ, né? É uma decisão É, talvez isolada, do né? Porque, presidente do STJ, né? porque Presidente. segundo as notícias, ele já tinha indeferido pelo mesmo motivo pelo menos 7 habeas corpus, né? Pois é. E E, esse é o um dos minhas principais críticas aqui a quem ocupa os altos cargos, né? Assim, nos Estados Unidos, o, há, uma, há um dispositivo legal na Constituição que impede que um ministro ele mude de posicionamento próprio sem justificar, tá entendendo? Então, assim, ele tem que fazer o distinguish para dizer por que que ele mas não aplica. ele não leu o voto, né, da Não, ele decisão. disse lá que a mulher precisava cuidar do marido, tá? Ele concedeu ao marido, fez que o marido estava doente, e para a mulher ele disse porque a mulher precisava do marido. Bem, a mulher deixou o marido sozinho ser preso. Se ela não estava lá no momento. Então, se ele agora precisa dela, é um pouco estranho, né? No mínimo, ela não ter estado na companhia dele quando ele mais precisava. Mas enfim, eu Eu acho não, que o que eu a gente não, precisa, na verdade, é de hum, uma coerência jurídica, né? E não só uma coerência jurídica, mas uma coerência ética, né? Que vai me impedir amanhã de você dizer assim, olha, Dosval, você escreveu isso sobre determinado tema. E eu realmente tenho que ser fiel ao que eu estou escrevendo. E eu tenho que lembrar que se eu já defendi um tema, eu tenho que dizer por que que eu mudei de posicionamento, né? sim, é Para isso que eu que ia dizer. Não não impede faça para você o mudar público. não impede você Não, mudar o isso não seu impede. posicionamento, né? Mas eu tenho que justificar o porquê que eu estou mudando de posicionamento, né? Hum, Aplicar o chamado distinguish. Para não ficar parecendo, não parecer para a sociedade, porque eu acho que a questão é não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto aos olhos da sociedade, né? Então, assim, sobretudo para o juiz, né, que tem essa nobre função de dizer o direito aplicável à espécie, né? Assim, somente
a ontologia dele ser ética não basta. Ele tem que realmente, socialmente, parecer um cara ético, um sujeito ético. E aí a gente faz essa criticazinha, mas crítica construtiva, né? A gente está dizendo aqui, a gente não está desconfiando da índole do ministro, pelo contrário, não está pondo em xeque a decisão. Aliás, a decisão não se questiona, a decisão se cumpre, ou se recorre quando a gente não concorda com ela, né? E a gente é parte, mas fica essa... E até pra gente mesmo, né? Assim, como pessoas, né? A gente tem que começar, se a gente quer uma sociedade diferente, a gente tem que começar a construir uma sociedade diferente, né? E ser uma sociedade diferente que a gente ser aquela sociedade que a gente quer ver diferente, né? Olha aí o nosso recado aí. O estudo, né, esses estudos favorecem esse ambiente também de diálogo, de reflexão, né? De crítica Criticidade, construtiva, né? né? Sim. Isso, Então, criticidade. A academia do direito é um lugar de crítica, né? sim, Não é crítica pela crítica, é crítica fundamentada, né? sim. Muito bom, meu amigo, muito bom. Vamos finalizar essa revisão com esses dois julgados. Vamos sim. Direito, mais um julgado de direito financeiro, né? A lei estadual não pode autorizar que o Estado utilize recursos de depósitos judiciais em percentuais e para finalidades diferentes daquilo que é previsto na legislação. Esse assunto foi bem engraçado, porque a legislação federal, ela previa determinar que uma parte que 70% dos valores transferidos em depósitos para a conta do Tesouro do Estado ou do município, 70% do valor da arrecadação de depósitos judiciais pudesse ser transferidos para o Estado ou para o município. E 30% deveriam ficar no fundo de reserva, né, para o pagamento dos valores devido a outra parte. Né, fundo de reserva para pagamento de precatórios. Né. Contudo, uma lei do Distrito Federal estabeleceu o seguinte: que ela ampliou esse percentual, né, para 75% para a utilização dos depósitos serem disponibilizados para os estados e municípios e, bem como 30% dos demais depósitos judiciais sobre o tribunal fossem resguardados para fim de pagamento de despesas, né, precatórios e tal, e débitos vencidos pelos estados. Aí a gente vê o seguinte: o problema foi o desrespeito do percentual previsto na legislação federal. A lei federal foi uma lei complementar, a lei 151, e como lei complementar federal, ela só poderia ser alterada por outra lei complementar federal, e não por uma lei estadual. Então, assim, lei estadual não revoga a lei federal complementar. Qual a diferença, Oswaldo? A lei complementar ela já tem um quórum diferenciado, que impede, por exemplo, uma lei ordinária a revoga. Então, quanto mais uma lei estadual, né, que está bem abaixo aí na pirâmide kelseniana, né? Então, por esse sentido, foi o STF obrigado a declarar que as leis estaduais que ampliavam esses percentuais, elas eram inconstitucionais. Por quê? Porque na lei, ela poderia reduzir, não ampliar. Que na lei constitucional, na lei complementar 151, ela fala que o percentual pode ser até 70%. Ou seja, ela coloca um teto no percentual, ela não delimita. Né? E o percentual para destinados a pagamento de despesas de fundo de reserva fosse de até 30%. Então, uma lei estadual, ela poderia estabelecer em qualquer patamar abaixo de 70% para transferência para os estados e municípios e em qualquer patamar abaixo de 30% para pagamento de despesas e para a realização do fundo de reserva. Oswaldo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela não pode estabelecer, ampliar esse percentual para acima de 70%. Ah, 70,5% não pode. 71% não pode. 100% não pode. 69%, 69,5% pode. 69,9% pode. Mas 71% não. Então, foi por essa... E, sobretudo, porque o STF bem lembrou que tratava-se de matéria de competência privativa da União e reservada à lei complementar.
Privativa porque, conforme lá no artigo 22, né, Isso. trata de matéria processual e direito financeiro, né? Normas gerais de direito financeiro. Pois é. E no último julgado, a gente vai falar sobre o acidente de trabalho, artigo 21A da Lei 8.213, sendo que era constitucional a previsão legal de presunção de vínculo entre incapacidade de segurar de suas atividades profissionais, quando constatada pela Previdência Social a presença de nexo técnico-epistemológico entre o trabalho e o agravo, podendo ser lida pela perícia médica do Instituto Nacional de Seguros Sociais. Bem, toda vez que uma regra legal for reconhecer a presunção de vínculo, essa presunção é jurisdição. Então, essa presunção, ela é constitucional essa presunção? É constitucional. Até porque ela pode ser lida por perícia. Se não fosse, se fosse a presunção fosse absoluta, de fato seria inconstitucional, porque a legislação, o artigo 21, né, da Lei 8.213, ele é bem claro, né? Fala da perícia, considerada a caracteriza a natureza sanitária da incapacidade, quando constatar a ocorrência do nexo técnico e epistemológico do trabalho, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade móvel motivadora da incapacidade elencada, em conformidade com o que ele expuser o regulamento. Então, por esse argumento, né, o STF reconheceu a ADI, aliás, ele afastou a inconstitucionalidade solicitada pela Confederação Nacional de Indústria, né, para dizer que é perfeitamente funcional, porque é possível essa presunção relativa. Perfeito. Presunção relativa do nexo epidemiológico, não é isso? Isso. Ok, meu amigo. E, como disse, só ressaltando, né, podendo ser elegida pela perícia médica do INSS se demonstrada a inexistência. E foi referendado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja que o estudo informativo ele é complexo, né, e complexo, porque muitos dispositivos legais, como a gente discutiu, acho que no encontro passado, às vezes o dispositivo de lei está lá, né, o texto legal da lei, mas a interpretação da norma já não é legal ou constitucional, né? Então tem que haver, sabe, sempre estar atenado à jurisprudência para que você saiba que aquele dispositivo é constitucional ou inconstitucional, né? À luz dos tribunais superiores. Eu vou até complementar só aqui com uma coisa. Eu, quando estava na faculdade de Direito, né, eu fui para um congresso de Direito Ambiental. Nesse congresso de Direito Ambiental, eu conheci, durante o jantar, o ministro Herman Benjamin. O ministro Eita. Herman Benjamin, todo mundo conhece, né? Ele é um especialista, dois especialistas em direito do consumidor. Uhum. E eu, como todo calouro, cheguei para o ministro e perguntei: ministro, cara, como é que vocês têm aquela visão tão sistêmica do direito quando vão proferir um julgamento, né? E ele olhou para mim e riu. Ele disse: olha, entenda uma coisa. É, o direito, ele não. Pronto, ele quis me falar o seguinte: ele quis dizer que o direito ele não se tratava de uma matéria específica, né? Ele regia a vida. E como ele regia a vida, a gente tem que ter uma visão holística, né? Para entender, compreender o direito, né? Então, assim, e também ele me lembrou o seguinte: ele disse que o STJ ele é uma instituição mais antiga do que o ministro, né? Mais antiga do que ele, né? Então, assim, é claro que ele vai contribuir com a instituição, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele chega lá, a instituição já existe. Então, ele se encaixa, né? O pensamento do direito, ele possibilita isso, né? E essa visão dos ministros que os ministros têm também já é uma visão do órgão, né? Então, assim, a gente às vezes confunde um pouco um com o outro. Então, assim, eles vão contribuir com a expertise deles, né? Em determinada área, como no caso do ministro Herman Benjamin, e consumidor, né? Que vai adiantar o direito. E nesse julgado a gente vê justamente isso, né? Os ministros se destacando naquelas áreas que eles já são afins, né? E enriquecendo o repertório jurídico, né? Que faz a gente enxergar o direito constitucional não
só como uma matéria constitucional, mas como uma matéria que envolve civil, ambiental, administrativo, que envolve sociedade e consumo, que envolve sociedade e tecnologia, que envolve segurança pública, etc. A gente vê, estudando direito, né, principalmente no informativo que a gente vai estudar, o próximo, a multidisciplinariedade das matérias, né? A gente vê de tudo, né? Então, assim, o direito, eu até sempre digo para, assim, às vezes em algumas conversas, alguns bate-papo, né, com outras pessoas, em que toda pessoa deveria fazer direito, pelo menos para ter uma noção geral de mundo, né? Porque, veja, aqui a gente fala de direito previdenciário, direito do trabalho, direito constitucional, direito administrativo, direito empresarial, direito processual civil, direito penal. Então, lhe dá a visão de mundo, né? E acho que quanto mais pessoas fizerem direito, mais vão estar cientes, né, a ter a consciência do seu direito e também de poder defender, né, de a maneira mais atuante, né? O que a gente vê também, não, a gente só, pelo menos, acho que ainda tem uma visão do direito muito ligada à justiça, né, ao papel, poder judiciário contencioso, né, e não há soluções alternativas extrajudiciais do direito, né. Então, acho que muita coisa pode ser resolvida, né? Ok, Efetivamente resolvida, né? Ainda. efetivamente, né, efetivamente. Então, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa primeira parte de revisão e a gente segue com o próximo bloco, o bloco quase apresentador da TV, né? A gente vai para a parte 2 No próximo com bloco, nós. o informativo 978. Valeu, pessoal. Até já. Tchau, tchau. Até já.